Essa mensagem é uma mensagem que sabe aquela mensagem que ela vai sendo construída com as tuas angústias, os teus pensamentos, as tuas perguntas, que às vezes não tem resposta e às vezes tem. E ela partiu de algumas experiências pessoais minhas, alguns conflitos, mas também de ver na vida de muitos que andam próximo a mim, conflitos também daqueles que é da alma e do coração. E eu tenho percebido muita gente que enfrenta lutas interiores, batalhas tão severas. Um dia, depois de uma conversa com um amigo pastor, há 12 anos ele pastoreava, e ele falou para mim, dizendo assim: César, a sensação que eu tenho é que 12 anos foi de mentira. Aquilo me chocou, né? Porque assim, a gente olha meio assim que para pastor, assim, um caba mais espiritual, assim, é tudo igual, viu? Nós somos mesmo material, mas a gente tem aquela coisa de pensar, já está na caminhada, e ele abriu o coração chorando para mim e disse: César, a sensação que eu tenho de derrota, eu não tenho conseguido vencer alguns pecados na minha vida. E por causa de alguns desses pecados, eu perdi o meu ministério e eu estou quase perdendo a minha família. Aquilo mexeu comigo e me fez pensar, porque nesse trabalho nosso de aconselhar pessoas, a gente escuta muita história, muita gente. E aquilo me fez pensar assim: se o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, porque algumas pessoas parece que não conseguiram avançar. Parece que elas tentam, querem, mas alguma coisa sempre as levam para o mesmo ponto. Regressão, né? Não progridem, não crescem. Chegam até determinado ponto, mas parece que não conseguem. E às vezes não é porque não querem. Algumas eu percebo que é um desespero na alma. É claro, e é isso eu vou falar com muito cuidado. Se eu criar algum problema doutrinário aqui, vocês têm um professor fantástico para desfazer tudo, mas são minhas inquietações. Algumas pessoas já resolveram isso. Como? Elas falam assim: olha, isso para mim está resolvido, nós somos um pé de pecado e vamos produzir pecado, então a vida é assim, vamos caminhar, rapaz. Aí algumas pessoas enfrentam isso: nós vamos produzir pecado, então essa é a vida cristã. Mas para o meu coração isso não responde, isso não traz alívio a esses questionamentos. Mas espera aí, mas quando eu olho para a Bíblia, lá em Gálatas 5, por exemplo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, e para mim crucificar é morte. Ou seja, isso tem que deixar de ter um domínio sobre as pessoas ao ponto que elas não conseguem avançar. E eu penso que deve existir uma possibilidade de viver uma vida de vitória. E quando penso em vitória, não estão falando que nunca mais, pronto, sou perfeito agora, olhem para mim, eu não erro em nada. Mas eu entendo que se eu tinha um problema sério com mentira, o Evangelho, ele tem o poder para transformar a minha vida. Porque imagina a gente convivendo aqui, aí tinha um que tinha um problema com roubo, o outro era um adúltero, mas a gente não muda. Imagina o que seria de uma igreja cheia de pessoas que andam, mas a vida continua do mesmo jeito. Então, eu penso que todos nós, na verdade, temos uma luta constante entre carne e espírito. E nesse campo de carne e espírito, às vezes, fracassamos. Mas não que temos que fracassar, mas é possível. Eu e minha esposa, em algumas de nossas conversas de aconselhamento com pessoas, e não é comum isso, mas às vezes acontece, as pessoas estão tão desesperadas, que chegam abrindo o coração e falam sobre abusos que sofreram, abuso sexual, prostituição, pornografia, infidelidades, tantas misérias. E muitas pessoas sentem-se presas a esses pecados ou até sofrimentos e consequências que vieram disso. E não conseguem avançar. Mas eu pergunto a vocês, o que define a vida de um cristão verdadeiro? Para mim, cristãos verdadeiros são conhecidos por sua paz com Deus. Não é gostoso ter paz com Deus? Cristãos verdadeiros, eles têm alegria. Eles cantam com alegria, eles vivem em alegria, apesar de suas lutas.
Crentes verdadeiros também são conhecidos por seus desafios. Não existe vida cristã sem desafio. Rapaz, tem hora que dá vontade de fazer uma coisa no trânsito. São desafios. Tem vontade que dá hora que dá vontade de dar uma resposta para a esposa. Às vezes até dá, depois tem que pedir perdão. Crentes de verdade passam por lutas. Foi interessante isso, que eu gosto quando eu percebo pessoas que vivem o evangelho, mas sem essa capa toda, evangeliquez. Eu estava dentro de um carro com um amigo, os dois estavam comigo. Rapaz, eu não sei se eu teria coragem disso. A esposa liga para falar com o marido, ele coloca em viva voz. Tem coragem? Tu tem coragem? E olha o assunto. Amor, eu soube que a nossa filha ficou na igreja, a gente saiu para fazer o tal, eu ia pregar em outro lugar e você ficou com ela. Bate, eu esqueci ela. Meio-dia a gente saiu de lá e ela saiu logo em seguida, isso era mais de 5 horas da tarde, quase 6. E ela esqueceu a filha na igreja, eu achei que isso aconteceu só comigo. Aí tu imagina, né? Aí o homem tranquilo, falando assim, e ele, não sei se ele deixou de propósito, eu comecei a rir, né? E esquentou um pouquinho ali, mas tchê, tu tem que me ajudar também nas minhas tarefas. Eu digo, opa, segura essa, machão. E ficou aquele diálogo lá, mas ele não desligou. Ele disse, não, depois a gente conversa e tudo. Falou, não, mas você esqueceu ela e tal. E aí eu fiquei pensando, puxa, esse cara é crente de verdade. Ele não tem medo. Ele não tem medo de mostrar que a vida de crentes de verdade tem seus desafios, suas guerras, suas lutas internas com o pecado. Mas crentes verdadeiros, quando caem, sentem uma tristeza, sentem derrotados e começam a pensar algumas vezes, como eu pude cair em pecado? Como é que será daqui para frente? Como eu posso ser um cristão e cair tão facilmente? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei muitas vezes. Senhor, eu quero te servir, mas eu errei de novo. Será que eu posso vencer essa ira que a todo tempo toma conta de mim? Por exemplo, eu não tenho problema com ira. Minha esposa tem. Rapaz, quando eu namorava com aquela mulher, meu Deus do céu, quietinha, calminha. Rapaz, cuida, essa mulher calminha, quietinha. Não me olha não, Sabrina, que... quietinha assim, rapaz, não mexe não. Minha esposa, eu tinha medo de casar com ela, medo dela mandar em mim. Mas aí eu descobri que é bom, aí eu casei, entendeu? Mas existem pessoas que lutam contra a ira. Será que eu posso vencer os pensamentos maus que às vezes tomam conta da minha vida? Mas talvez isso aconteça só com gente lá do sertão, que é muito quente o sangue. Será que eu posso vencer o meu orgulho? Não sei se você já perguntou isso. Será que eu posso? Essa prática de negar meus erros e culpar os outros, será que eu posso vencer? Essa falta de disciplina espiritual. Queridos, tem hora que eu vou te dizer, essa questão de disciplina, de estudar a Bíblia, de fazer, de orar, tem hora que eu fico tão mal com isso. É uma luta para mim. Então, eu não sei como isso em você com a sua vida. Eu estava um dia lendo, eu gosto de ficar folheando tudo que tem coisa para ler. E quando está no consultório me dá uma agonia, eu leio revista antiga, revista, o que tiver lá, né? Geralmente as revistas são muito atuais, né? Então, eu lendo, acho que me chamou a atenção uma notícia de 2015 que aconteceu. Um vulcão no Chile entrou em erupção. 43 anos adormecido. E aí, de um momento, ele veio, explodiu, lançando grandes quantidades de gases, rocha, fumaça. A explosão foi tão grande que criou-se uma nuvem, uma cortina de nuvem de mais de 10 mil metros de altitude. Olhando externamente para nós, às vezes a gente parece tão calmo. Olhando para vocês aqui, a impressão que eu tenho, essa mensagem não vai falar com ninguém aqui, porque todo mundo é muito crente, é muito sereno, essas mulheres todas controladas, é assim, sim, meu bem, o que é que você deseja? Sim, amor. Oi, amor. Os maridos, querida, você já preparou o café? Olhando para vocês, essa impressão que eu tenho, sabe, de gente tão educada, tão disciplinada.
Mas é possível que estejamos como um vulcão em nosso interior, a ponto de explodir. E eu não sei se você viveu isso. E se o fogo não for contido, ele pode explodir de novo. Você conhece esse conflito? Eu conheço. Se você conhece, é com você que eu quero falar. Se você não conhece, ora pelos outros que vão receber essa palavra. O que é que Deus tem a falar sobre isso para nós? O que é que a palavra de Deus tem a trazer para nós? Eu quero te levar para um texto muito simples, muito fácil de explicar, Romanos 7. Brincadeira, viu? Por isso que eu falei, se eu criar algum problema aqui, vocês têm um professor aqui que vai chegar no outro, meus irmãos, olha aquilo, esquece, viu? Conectado, crescendo, servindo. Mas quero ler contigo aqui alguns versículos que diz aqui. Gente, eu estou tão à vontade que eu não estou nem olhando para o relógio, viu? Mas a gente termina na hora certa. Fui treinado pelo Stanley. Diz assim, o 18, vamos ler 18, 19, 20, 21. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo está falando isso aqui. Eu quero falar com você, minha conversa com você, eu gosto desse nome tese, assim, que parece mais inteligente, assim, entendeu? Então, minha tese com você é falar sobre a maior batalha da vida que enfrentamos. Batalha interior. Batalha do coração, da alma. A maior batalha da vida. Paulo está mostrando aqui, para mim, quando eu olho para esse texto, eu vejo isso. Paulo está mostrando a luta entre carne e espírito. Tá? Se vê lidando com uma nova criatura em Cristo, mas ainda com aqueles resquícios do velho homem. Sabe, aquelas coisas ainda que insistem em nos acompanhar. Tá? E ele está mostrando aqui isso nesse texto. E o desafio de Paulo não é como alguns pensam, que ele está falando sobre uma luta relacionada à pré-conversão. Ele não está falando aqui de algo de quem não é crente. E alguns pensam que ele está falando aqui coisas que aconteceram antes de Damasco. Tá? Outros estão dizendo que Paulo mostra a dura realidade da vida toda de um cristão. Então, entende? Uns estão dizendo, não, isso aqui é descrente. Outros dizem, rapaz, olha, assim é que crente vive, pecando, cai aqui, levanta acolá, cai aqui. Lembra da musiquinha? Tropeça aqui, cai acolá, levanta, tropeça. E assim a gente vai caindo e levantando. Tá? E aí, alguns justificam isso com aquilo que eu falei, dizem, olha, nós vamos pecar sempre, então. Só que, para entender esse texto, a gente tem que olhar todo o texto. E quando a gente olha para Romanos 5, Paulo vem afirmar dizendo que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E gente que vive em pecado não consegue ter essa paz. Tá? Nós temos que entender, então, o pensamento de Paulo. A gente vai ver que no capítulo 1 a 3, ele vai mostrar que o homem está perdido. E ele vai apontar para essa convicção de pecado. Ele trata isso nesse capítulo. Mas no final do 13, ele já aponta para algo novo. Algo novo no horizonte. Deus resolveu acertar as coisas com o homem. O homem fez tudo errado, mas Deus resolveu. No 4, ele faz menção à pessoa de Abraão para enfatizar a graça de Deus. No 5, ele mostra que a obra de Cristo é superior às consequências do pecado de Adão. E no 5 também ele vai falar sobre certeza de salvação. No 6 vai falar que nós não somos escravos do pecado. Mas no 7 ele mostra como essa batalha acontece. E aí que nós chegamos ao nosso ponto. Acredito que em Romanos 7, Paulo está falando dessa realidade experimental que o crente pode viver. Dessas lutas interiores que nós vivemos e que às vezes somos derrotados. E aí no 14 ele vai dizer, sabendo que a lei é espiritual, eu contudo não sou. No 15, não entendo o que faço. Quando lemos esses versículos, a maioria das pessoas conclui o seguinte, assim, está vendo? Esse sou eu. Eu não consigo vencer, minha vida é miserável. E tanto é que é muito usado dizer assim, ó, miserável homem que sou. E isso se torna às vezes até o lema da vida, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A questão de nossa derrota é justamente o pensamento de Paulo. Uma pessoa que tenta vencer por sua força, jamais vai vencer.
É isso que Paulo quer tratar aqui, que realmente, nessa batalha, se você agir sozinho, se você ficar insistindo sozinho, você não vence. Por isso que eu gosto do conectado. Estar conectado. Isso faz parte dessa luta. Eu gosto muito apesar que tem gente que critica, mas eu gosto de como é tratado isso na Bíblia, a mensagem. No 7,17 ele vai dizer dessa forma aqui, entretanto, olha para o 17 aí na tua Bíblia, como é que está escrito, mas olha como essa tradução faz aqui, na verdade é uma paráfrase. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. O pecado constantemente tenta sabotar as nossas intenções. Uma vez uma moça falou comigo, com minha esposa, e essa é daquelas confissões que geralmente se faz só com a esposa, mas ela, desesperada, falou comigo e com minha esposa. Disse, olha, eu fui abusada sexualmente em minha infância, várias vezes, por um vizinho. Só que ela carregou isso durante a vida, nunca contou para ninguém, nunca ninguém soube. Você imagina o estrago na vida dessa menina? Ela desenvolveu pecados de masturbação, pensamentos impuros, práticas, devido a essa brecha que abriu na vida dela. Só que interessante que, conversando com ela, você não sente no momento, ela tem uma certa mágoa com o agressor, mas ela parece que tem mais contra ela. É como se ela fosse agressora. Gente, e eu comecei a chorar ouvindo isso. E ela falando assim, eu nunca consegui vencer esses pecados. Sirvo ao Senhor há tantos anos, já pedi perdão a Ele, mas eu não consigo. Eu tenho medo que alguém descubra quem realmente eu sou, essa foi a palavra dela. Eu não consigo me libertar, não consigo largar esses meus hábitos. Só que ela falou no final, eu preciso de ajuda. É isso que Paulo está tentando nos mostrar aqui, que essa luta que se dá aqui, nesse campo de carne e espírito, gente, tem coisas que a gente resolve de boa sozinho, mas tem coisas que nós não vamos resolver sozinho. Quantas moças e rapazes sofrem com essas mesmas lutas? E muitas vezes tentam resolver sozinhos. E o diabo quer justamente que a gente pense assim, mas nós podemos só vencer com a ajuda de Cristo e com a ajuda do corpo, das pessoas que são usadas por Deus para nos ajudar. Eu gosto muito, o seminário criou esse hábito em mim, eu gosto muito de ler, e eu li uma história, eu gosto muito de histórias assim que ensinam alguma coisa. Eu achei legal isso, que houve uma grande guerra entre Inglaterra e França. E aquilo me chamou a atenção, comecei a ler. A Inglaterra mandou o Duque de Wellington lutar contra Napoleão. E os ingleses ficaram na praia esperando ali, enquanto ele foi com a sua tropa, Duque de Wellington. Ficaram esperando, e finalmente, em uma manhã, eles viram os navios voltando, se aproximando novamente. Só que havia uma bandeira, mas aquele dia estava meio nevoado, com neblina. E eles olhavam uma faixa, e eles, olhando, tentando ler, estava aqui escrito, Duque de Wellington derrotado. Houve uma tristeza geral sobre aquelas pessoas, e eles começaram a falar e a divulgar, fomos derrotados. Fomos derrotados. E é assim que Satanás quer que você pense, que você não pode vencer, que você não pode vencer sua ira, que você não pode vencer a dificuldade em falar a verdade, que você não pode vencer hábitos que você adquiriu, que você não pode se disciplinar a leitura, em buscar a Deus. É isso que o diabo ele está o tempo todo tentando te mostrar essa frase, você foi derrotado. Mas Paulo termina o capítulo 7 falando assim, miserável que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E muitos de nós usamos os que eu já falei. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, quem pode me ajudar? E aí por isso que eu gosto muito do versículo 25, que diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Nosso Senhor. O que ele está querendo dizer, falando aqui, na verdade a resposta é graças a Deus, é que Jesus Cristo pode me ajudar. Graças a Deus. Ele agiu para consertar as coisas. Lembra lá de como Paulo constrói as coisas? Lá no 3:1 vai dizer, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Jesus pode resolver. E é por isso que Paulo termina assim, graças a Deus.
Eu não penso que Paulo escreveu o que temos no versículo 24, sabe, esses questionamentos, e só depois de algum tempo, assim, ele, rapaz, eu vou continuar esse negócio. Não. Ele está construindo esse pensamento, ele levanta os questionamentos e diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. Paulo está escrevendo sobre essa luta interior, mas ele escreve como alguém que já sabe a resposta. A dificuldade que nós temos é que nós lidamos com essas coisas sem olhar para essa resposta que já é oferecida por Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. E aí ele vai, no capítulo 8, que é uma sequência desse texto, ele vai dizer assim, no 8:1, com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema foi resolvido. Gente, isso para mim, eu leio essas palavras e eu falei, puxa, está aqui a resposta para mim. Com a chegada do Messias, esse dilema foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva, tentando ler se há alguma frase de esperança, porque Cristo venceu. A ideia aqui é que um novo poder está atuando, o Espírito da vida em Cristo, como um vento forte que vem e limpa o ar, tira toda a neblina e nos faz ver o que realmente está escrito. E sabe essa história que eu te contei? Ela não termina com essa frase, Duque de Wellington derrotado. Não, sabe por quê? Porque na verdade eles não leram toda a frase. Havia muita neblina, então eles, Duque de Wellington e aí a notícia se espalhou. Fomos derrotados. Na verdade, o que estava escrito ali, à medida que o navio foi aproximando e as pessoas que já estavam ali puderam perceber, à medida que aquela neblina foi se dissipando, estava escrito o seguinte, Duque de Wellington derrotou os franceses. Queridos, quando eu li essa história, me veio a cruz. Me veio o sacrifício de Jesus, que o diabo a todo instante está tentando fazer a gente olhar para essa cena e ver como uma derrota. Para mim, essa bandeira não é de um mastro, de um navio escrito que Duque de Wellington derrotou. Para mim, está escrito lá na cruz, Jesus derrotou o pecado. Isso traz esperança para mim. Muitos de nós estamos lendo de forma incompleta a mensagem da cruz. Apenas um aspecto dela. Nós precisamos ler essa mensagem por completa. Nós precisamos entender, com certeza, que o pecado é um senhor hostil, escravizador. Mas, para mim, o que está escrito na cruz é o que está em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. E aí, a gente pode falar isso com muita alegria, o que está em Romanos 8:1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode vencer. Eu e você podemos vencer. Agora, sabe por que eu estou te falando que essa mensagem foi construída na minha vida? Eu nasci num evangélico. Ouvi tudo que todo mundo que é evangelho escuta, como tem que ser a vida do cristão, que crente não pode fazer e tal. Mas eu vi um tempo na minha vida ao inverso disso. Eu vi uma parte progredindo, mas chegou um momento que eu estagnei e a minha vida foi um regresso total e eu não conseguia e me via lidando com mentiras, pecados, prostituição, tanta coisa, eu não conseguia me libertar. E isso foi tomando conta da minha vida, trabalhar numa empresa, comecei a fazer recibos falsos, tirar dinheiro, mas lá, ainda estava na igreja cantando, tocando, bonitinho, ou um homem de Deus, porque, entende? Esse vulcão, ele é interior, essa luta, essa maior batalha está dentro de cada um. Mas uma hora ela pode vir à tona. E às vezes a gente até assusta, meu Deus, como é que pode esse homem de Deus, pai de família, pastor? Não. Esse vulcão, se não for contido, e se nós não entendermos o que está escrito, ele pode vir e destruir tua vida. Queridos, nós podemos enfrentar batalhas terríveis, mas não podemos esquecer que em Cristo nós podemos triunfar. Eu não sei qual é a tua batalha hoje. Eu não sei nem se você tem uma batalha, por isso que eu te disse. Não sei se serve para você isso, eu não sei com qual pecado você luta. Eu posso te afirmar, você pode vencer em Cristo. Porque essa palavra tem me mostrado
e tem me mostrado como eu já venci alguns pecados. Eu não venci todos, não. Alguns que eu continuo fugindo a todo o custo, porque eu sei que eu sou vulnerável. Por exemplo, eu tenho um mal, eu gosto de falar muito com transparência, e eu detono a mim mesmo, assim, né? Porque é mais fácil, né? Por exemplo, lá para cima, eu sei que aqui eu já morei aqui, nem todo mundo vê assim, mas lá para cima, crente, que é crente, no norte é assim, crente que é crente há 10 anos atrás não bebia, não fumava e não dançava. Agora já dança, já pode, tá? Mas não bebe e não fuma. Aí você vem assim no Nordeste, dependendo da igreja, um vinho pode, mas cerveja é do cão. Aí vai essa... Então assim, eu, na verdade, mesmo quando eu era lá do Pará, bebida nunca foi para mim. Aí quando vim morar no Sul, aí eu me desviei, nunca foi um problema para mim. Assim, não é algo que nunca pode se tornar um vício na minha vida. Não me atrai. Mas existem outras áreas que eu tenho que o tempo todo estar vigilante e olhando para essa mensagem. Cristo derrotou o pecado. Entende? Então, não pensa que... Então, eu tirei até foto desse negócio aqui. Conectado. E eu creio que não é só conectado com a igreja, com as pessoas, mas com essa mensagem. É crescendo, é continuando nesse alvo. Eu não sei qual a tua luta, mas você pode vencer. Jesus venceu por nós. Eu não sei se a palavra falou ao teu coração. Eu não vou chamar ninguém à frente, não. Não vou pedir para ninguém ficar de joelho aqui. Venha confessar o seu pecado. Estou tão à vontade que vou até sentar. Mas eu queria orar com você, querido. Assim, sabe aquela oração assim que a gente... Que tem hora que a gente faz assim, que a presença de Deus é tão quase que palpável, um negócio assim que a gente não consegue nem falar nada, né? A gente só chora. E sabe por que eu creio que essa mensagem chegou ao teu coração? Porque você é do mesmo material que eu. A sua vida é constituída das mesmas fraquezas que a minha, às vezes diversas de área, devido à tua formação, teu contexto. Mas todos nós podemos estar lidando com um vulcão que pode entrar em erupção. Mas a mensagem que eu quero te dizer é essa, que você não está determinado a isso, a esse fracasso. E por isso que eu amo a mensagem da cruz. Por isso que eu amo vivendo os propósitos eternos de Deus, ou viva com os propósitos eternos de Deus em vista. Vamos orar, fala aí com o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado. Já teve momentos na minha vida que aquela música fazia muito sentido. Se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Já teve momentos que essa era a minha realidade. Hoje, eu acredito que tem coisas boas que o Senhor colocou. Mas eu ainda sinto, muitas vezes, Senhor, o desespero que há na vida de alguns de nossos amigos, irmãos, pessoas que caminham com o Senhor, que querem te servir, que às vezes se vê tomados por pensamentos, atitudes, pecados, hábitos que precisam ser mudados, transformados. E às vezes a gente só vê essa mensagem, fomos derrotados, sentimos como aquela moça tão envergonhada, tão destruída, tão derrotada. Mas, Senhor, o Senhor Jesus derrotou o diabo, a morte, o inferno, o pecado. E o Senhor nos oferece o Teu Espírito Santo, que pode nos ajudar a continuar crescendo em graça e conhecimento e verdade. Essa mensagem, Senhor, é uma mensagem que talvez eu vou pregar a vida toda, porque é a mensagem que eu preciso relembrar sempre, a todo dia. Que essa batalha, a maior batalha da minha vida, muitas vezes ninguém vai ver e assistir. Mas o Senhor pode me ajudar a vencer. Então, ajuda a gente, Pai. Cada pessoa na sua família, que a gente pareça mais contigo a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Pastor Mateus, obrigado pela confiança. Obrigado, igreja, por ouvir.